começando mais um encontro do Clube de Leitura, as crônicas de leitura, e a gente vai começar a discutir agora. Hoje tá diferente, A gente tem coisas. A gente pensou fazer um piquenique de leitura. Eu quero fluir mais coisas, mas a gente ainda está no começo. Bora lá. Já é. Menina. Eu mandei o link. Menina aceitou o teu grupo. Minha gente. Tem lá falando com vocês. Não tem mais cabeça mais pra nada. Eu não abri, não. Bora lá. Deixa eu achar aqui o livro que eu Quem falei. trabalha com plantão, não sei, acho que O livro de hoje vai ser Corpo Desfeito, é o mesmo. de Jair de Arraes. O que vocês têm para dizer da Como é que você lê? Eu leio. Jair de Arraes. Corpo Desfeito, esse livro bonitinho. Super recomendo comprar. Ela é ótima, bem super amei. Posso Bora começar? Ela é uma escritora brasileira. Nasceu em Juazeiro do Norte. A minha gata tá bem final. Nasceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, Ceará. Em 1991, escritora, cordeirista e poeta. É autora das letras de Dandara, Heroínas Negras Brasileiras, Redemoinho em Dia Quente e vencedor do prêmio APK e do prêmio Biblioteca Nacional. É um buraco para meu nome. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres. Tem mais centenas de títulos publicados de literatura de cordel. Ou seja, professora, que é uma escritora brasileira. Importante, o livro, Corpo Desfeito, ele foi publicado por uma das livrarias mais importantes do Brasil, a Companhia das Letras. Também a história que conta aqui não é uma história real, fictícia. Ela fala que é uma história fictícia. Só que aí ela usa o contexto para defender o sertão. Não sei se vocês pesquisaram isso. Ele narra muitas histórias de muitas crianças espalhadas pelo Brasil. É a vivência de muitas crianças. E principalmente o costume do sertão. Ela quis tipo, quebrar esse preconceito que as pessoas têm contra a nossa região. Vai começar assim. Tem. Deixa eu ver aqui. Aos que foram desfeitos. Da primeira parte. Primeiro capítulo. O Alex vai dar chegar, professora. Ele tá banhando, por causa que ele trabalha. Eu também trabalho com a minha Só que ele trabalha no horário que você está falando leitura. Tá. Aí nós vamos só um beijo e terminamos logo. A gente vai começar a ler o primeiro capítulo e a gente vai discutir o jogo. Sem roupa e de joelhos, abaixei a cabeça para não encarar a estátua. Uma das velas estava derretida pela metade, mas a pequena chama se debatia em reflexo na parede. Como se me visse por mim, mesmo que o meu corpo não podia ver mim. Pelada, esperei o próximo toque. Meu corpo mostrava as costelas, o umbigo mal cortado que virou uma bolinha para fora. E as cicatrizes de relógios e os pelos finos no braço e nas pernas. Talvez fosse assustador, meu semblante bege, menina de 12 anos sustentando meu freio sobre os joelhos confusos. Quieta, uma espera sem contexto. Nesse pedaço aqui eu achei que ela estava sendo desculpada. Eu também. Teve uns caras que foram da novidade, mas eu não entendi. Eu Eu vou colocar abuso sexual. Eu achei que ela estava traumatizada. Aí, o primeiro toque foi no ombro. Eu já esperava. O segundo foi na cabeça, para dizer que meu cabelo deveria ser preso com elástico. Em seguida, outra vez no ombro. E um chiado de quem ordena o silêncio, para que eu aprumasse a postura. Com sorte, o próximo toque seria no tecido, que viria avexado para me cobrir, defendendo a minha pele, como se o pano sentisse vergonha
Conforme tocou, pela quarta vez, ele deslizou seus dedos enrugados pelo meu rosto. Desenhou uma linha na minha testa e fez 5 pontos invisíveis na bochecha e queixo. O último no nariz. Inclinou o murmúrio. Agora me transferi na missão do toque. Apertei os pontos invisíveis por todos os espaços de minha cara. Braço, meu corpo, peito, na altura do estômago, nas coxas, onde fica o meu útero. Com vó, aprendi que me deveria ser abençoado antes que alguma maldição se enfiasse dentro dele. Eu fiquei assim, será que ela vai ser abusada? Não sei. Isso aí coloca uma gravação muito rápida. Sua mãe detuba, Amanda. Falou como num choro, como se aquela situação inteira, até mesmo a presença de Maninha, fosse um caso de palavras temidas. Era normal. De minha vida, contava com a repartição daquela reza soberba. Em sua segurança direcionada a mim, a única capaz de me oferecer a proteção que uma menina de 12 anos desejava, mesmo que eu ainda não soubesse distinguir como abrigo, a caverna se confunde. Como se escuta a estátua de Maninha parou seus olhos esculpidos dentro dos meus. O corpo pelado virou fumaça. De anseio me enxerguei, flutuando pelo quarto. Estiquei o dedo indicador para tocar a estátua, que imitava tão bela, tão bem o traço dela. Queria sentir a trama, macia e leve. Só mais uma vez, de tanto querer que soltei de minha carne. Nada conseguia. Me puxava de volta. Do alto, escutei a última ordem. Na verdade, a tosse seca que dava a deixar para Hermes, e sabendo naquilo tudo logo estaria acabado. Segurei minha atenção na estátua, minha boca repetia pelo oitavo mês seguinte: Santa Mãe, Santa Filha, que os seus olhos acompanhem nosso corpo e que sua boca monte rios de perdão. Santa Mãe, Santa Filha, bondosa, nos atenda a mão, com pureza pedimos e com pureza regozamos. Amém. O que a gente tira desse primeiro capítulo? Lembrando que nós estamos falando, você falou que a gente fosse sincero, a gente falou que a gente ia trabalhar. Aí eu deixava que eu foi machismo, manipulação de fé, quando ela fala da religião da avó dela, precarização do trabalho, da questão dela não vivia, só trabalhava. E a vulnerabilidade, tipo, a gente vai acrescentar também a que falou, da evasão escolar. E também eu coloquei o preconceito contra a mãe solo, como as marcas da infância são construídas, o abuso físico e psicológico, o desejo do absoluto controle, a força para superar obstáculos, a manipulação, a rigidez e as tradições. Na leitura da Rebeca Martins, não passando isso, eu relacionei ela com a partir do tema, com o tema que eu deixaria que é a manipulação de fé. Vamos falar assim: uma das velas estava derretida pela metade, mas a pequena chama se debatia em reflexo na parede, como se vivesse por mim o medo do meu corpo, o medo que meu corpo não podia de mim. Eu creio que essa vela era da religião da avó dela. Tem uma parte que ela até fala que tinha um ódio, uma raiva, uma coisa assim pela religião da avó dela, que eu até marquei, mas na frente eu vou ler essa parte. Calma aí. Na segunda parte, que eu marquei assim: o corpo pelado virou fumaça. No final do primeiro capítulo. O corpo pelado virou fumaça. De enseio e me enxuguei, flutuando pelo quarto. Estiquei o dedo indicador para tocar a estátua que imitava tão bem os traços dela. Queria sentir a cama macia de sua pele, só mais uma vez. E de tanto querer, me soltei a minha carne.
essa parte aqui eu fiquei. Eu destaquei, mas eu fiquei. Bem dúvida. Foi, muito. É porque, fala que você falando da questão, não sei se tu leu a segunda parte, né? Sim. A questão da santa. A figura da santa era a mãe dela. E ela queria sentir a velha macia da mãe de novo. Eu deixaria essa parte aqui. Segundo capítulo? Vai ser como se ela tivesse uma feira. Eu vi assim, vai ser uma feira. Uma feira. Aquelas as que ela desfile quando a gente vai com a senhora mostrando aquelas coisas. A parte da santa. Mulher a parte da santa. Que santa? Tá vendo, né? Vai ter a parte da santa. Abriu seus dentes pontudos ao lado de santos que mostravam as palmas das suas mãos. E chamou a atenção de São Francisco, segurando uma cruz junto ao peito. O rosto de Acaso. Então, a mulher foi lá. Vai, cara. O rosto virado para cima, clamando pelo céu. Era a primeira vez que eu via tantas esculturas de santos sendo feitas na minha frente. Com toda aquela poeira de madeira pairando sobre uma linha de sol, espadas no coração, espinhos, flechas, descalços e lágrimas. Que a maioria das santas tiveram essas coisas, né? Na hora da santa não tocou a flecha aqui atrás, ou aqui na frente, ou furando o coração. Mais ou menos. Jesus passou. Jesus não passou. Então, Ai, não, nem contando a história, porque aquele solteiro. O que tem a ver? Não, não tem questão religiosa. Mas é que tem aquele tava muita religião e a fica na manipulação de fé. ao mesmo tempo que eles Esse é o propósito, ele já perguntou. Demorei meu pensamento na figura de São Sebastião. Imaginei que quando se desenha o amor com uma flecha, transpassando no coração, o tema deveria ser sacrifício. Vou me sacrificar por aquele amor. Aí a flecha vem no meu coração. Mas muita gente desse desenho que amar é como oferecer o corpo para ser bonito. Que engraçado aquela filha que começava com uma enorme estátua de Padre Cícero, a cor preta muito forte de sua batina, e se fitava com esculturas de bichos, feras, animais retorcidos, salpicados de amarelo, que eu não conseguia oferecer. O artesão, ao nosso lado, terminava uma Virgem Maria. Não estava colorida, mas era muito bonita, no tom natural da madeira. Ele trabalhava os últimos detalhes, juntando suas sobrancelhas, fazendo pedaços caírem como pétalas. Meu filho, você aceita uma encomenda de santo? Olha só. Foi a primeira vez que eu vi vó chamar alguém de filho ou filha. Nessa parte aqui é a... Como é o nome da menina? A Amanda está narrando uma história, ela está contando uma história. O que a senhora está falando? Por isso que não me fez prestar atenção, mas ela está na rua, não está falando. Então ela está narrando pela na história da mãe dela, depois da dela. A gente se confunde. O que a senhora está procurando? A gente tem muita já feita. Não. Aqui eu quero é especial. É igual essa daqui da foto. Vou fazer uma santelhana. Tenho certeza de que o homem esperava por uma foto de altar, de igreja ou de procissão. Mas quando prestou atenção, ele espremeu os olhos, como se
tentasse enxergar melhor, pudesse apagar a confusão na cabeça. Mas aqui é uma mulher. Sim, ela é santa. Não, minha senhora, eu não conheço essa. E a foto é bem recente. Oxe! E esse vestido branco não é santa, é uma moça normal. Vó revirou a cara de boazinha para uma quase besta-fera que ainda escondia os caminhos. Se você soubesse como essa moça foi uma santa, mas a senhora quer uma estátua dela? Isso, com a cara dela, mas de manto. De manto? Manto como? Não sei se dá, viu? Isso até pecado deve ser. Cocei atrás da orelha, agoniada com o bafo quente da tarde. Não queria que a conversa demorasse mais, que ele aceitasse ou não, mas eu queria voltar para casa. Diga aí quanto é uma santa daquele tamanho. O dedo torto apontado para Nossa Senhora Aparecida. Essa leitura ficava interessante também. Vai. É tipo um traço teu, esses tracinhos que Vai, eu vou falar. De repente, se vai pintar, depende. se eu pagar R$ 500, paga uma santa desse tamanho. O problema não é o tamanho. Deixe o padre dizer antes. Vou perguntar se é desgosto para Nossa Senhora, para Nosso Senhor. Aí se falar que pode, eu faço. Que não quero é dar desgraceira depois. Por 600. Mas era santa assim como? Ó, falou em dinheiro e mudou. Boa, paciente, pelejou muito na vida, morreu da injustiça. Foi uma injustiça mesmo. Oh, meu Deus. O artesão olhou para mim como se perguntasse o tamanho do seu descumprimento de fé. Imaginei a cabeça funcionando, preocupado se me daria um mau exemplo e o que os colegas achariam dele, fazendo santa de mulher qualquer. Só botar esse rosto assim, um corpo de santa com manto. É, precisa nem pintar. A cara que tem que ser igualzinha. As folhas de dinheiro me assustaram. Foram muitas que passaram de uma mão para a outra. Eu nem sabia que eu tinha aquele dinheiro todo. Se eu soubesse que aquilo tudo estava guardado em algum lugar, não teríamos passado aqueles 2 meses já perder. Nessa parte aqui eu deixaria quando ela falasse. Eu nem sabia que vó tinha aquele dinheiro todo. Se eu soubesse que aquilo tudo estava guardado em algum lugar, não teríamos passado aqueles 2 apertos. Ela conta essa história aqui, só dá para entender depois que vai ser da mostrar dela, né? Aí depois foi que eu voltei, foi que eu vim entender. É porque o livro é como se fosse um paralelo. Tipo, no início ela conta no passado o que está acontecendo no futuro. E aí ela, do nada, ela começa a contar a história. Pra gente tentar entender que o presente estava passando tanto no cabelo de hoje, que algumas decadências do Do passado. passado. Só nessa parte que eu entendi, é quando ela tá narrando. Por que isso aconteceu? E será por quê? E quando, eu só entendi quando ela contou, quando eu passei, da mostrando dela. Aí eu voltei a folha, deixar marcada. Eu não Se foi o eu que eu tivesse entendi. contado a mãe dela, a gente ia explicar. E quando eu li o livro pela primeira vez, eu fiquei assim, oxi. Aí quando eu tornei a ler agora, eu até falei assim, olha, minha câmera faz Mas mais eu sentido. tive, porque depois após a morte dela, a mãe dela trabalhava, eu comecei a chegar na casa. Aí após a morte dela, ela começou a passar necessidade mais na mão dela. Aí só aqui eu entendi. Que a mãe dela quis fazer a ação depois que ela morreu. Essa enfermaria deve ter sido costume antigamente, que o povo guardar, morrer de fome. Aquele povo que guarda comida dentro dos coisas embolado, apodrece, Esquece, né? Aí ele escondido. depois que estraga, tirar para o povo. Mas só o povo que realmente deu, ó. Porque quando a gente estava pensando que era um povo que tinha cautela, mas não passava mais um pouquinho de fome. Na hora que estava na doença,
esse é o terceiro, em que ela vai contar como onde está a bola dela. Aí, na administração, aos 15 anos, deixou a vida para trás, quando ela teve que escolher entre a gravidez e o ensino médio. Aí a mãe dela, aí já me toca aí, eu já comecei a chorar desse pedaço aqui. A barriga era perceptível e falada famosa por ser uma das raras barrigas de adolescente, que a maioria dos colegas já tinha presenciado, um fenômeno que já é impulsividade e um atestado de incapacidade feminina de fechar as pernas. Já começou meio que um machismo. Foi uma fala do pior, Você fala de... Depende de quem fala. Na maioria das vezes a gente escuta essa fala de idade. Mas pessoas mais velhas. não, e a maioria de mulheres mesmo. Porque quando ela Pode vai ser um julgamento contra uma mulher. porque quando fala de mulher, ela. O homem lá quer saber se Uma palavra meio vulgar, né? Uma frase meio escrota, para dizer assim. Tipo, a mulher não pergunta a fechar as pernas. Não, eu achei. Não precisa. Eu achei hoje essa fala. Porque dá pra perceber aqui que foi uma gravidez na adolescência. Fala que ela tava no ensino médio também. Foi uma gravidez na adolescência. Com certeza, talvez foi uma gravidez na adolescência, porque ela não teve aquela criação, não teve o ensinamento. Aí no final da história dá pra entender também, quando começa a falar do nascimento dela, que o pai dela fica dizendo que o pai dela é outra pessoa. É só essa parte que eu entendi a gravidez dela, porque o pai dela desprezava ela. Aí eles queriam criar a gente como cria animal, que a gente aprendesse só por aquela rigidez. Acho que aquelas pessoas antigamente nunca pararam para conversar com os adolescentes e não queriam, né? Que a percepção E a pessoa que falou essa frase foi justamente o pai dela, o Jorge, que falou assim. E aí, a impulsividade é uma questão da incapacidade feminina de fechar as pernas. Segundo o Jorge. Veio de um homem. Essa ofensa para ela foi de um homem. Sendo que. Mas, ó, Você caso fez, eu fui passada, a gente tá aprendendo o quê? Que as mulheres tem a visão machista todas aquelas falas, mas nem dessas falas está falando da essência da mulher. Quem fala mais sobre o comportamento da mulher é o mulher. É por isso que às vezes eu acho que essa frase ela é de outra mulher. Não, acho que Não, é porque falou assim, segundo o Jorge. na história o pai da mãe dela, que não aceitava ela. E assim, não aceitava a gravidez dela. E ele falava que ela não era filha dele, era filha do vizinho. Pois é, na realidade ele só tirou essa fala por causa das falas das mulheres apontando. Ele não está lá se importando. Ele não está nem aí. É tão tanto que a conduta da vida dele todo, como você mesmo não fala, não foi do jeito que foi. Ainda hoje, Principalmente dentro de casa. no livro eu também consegui identificar, tipo, a falta do pai, tipo, a questão da paternidade. mãe solo, por exemplo. Aí O eu casal hoje hoje em dia como é que se diz? Diariamente que acontece isso. Mas no final, quando falar da parte assim, que ela, a parte da diferença de quem é a Maria, uma coisa assim. Aí deu pra entender por que ela engravidou. E por que a ausência do pai. E ela engravidou de qualquer um. Ela era a diferença. Ele não sabe diferenciar se ela era aqui ou era rapariga. Não sei que você viu essa parte, mas é mais que Apesar da nomear mãe não quis divulgar a paternidade, decidiu que ia me criar sozinha. Ela com o pai é bem doído, porque não é só antigamente, até nos dias de hoje tem gente que não. Eu sou uma pessoa que nunca vi que estava na verdade de parar com e eu só porque a gente vai estar. às vezes é a Um rebaixamento, porque todo ser homem com uma imagem maior, né? Proteção, uma voz maior dentro de casa, mas não tem.
vez de perguntar assim, pelo menos o nome dele, não, ela perguntou as perguntas mais bestas que uma criança poderia perguntar. Também ela foi passar no meio, teve uma responsabilidade, ela foi passar no meio para sobreviver, para criar aquela filha sozinha. Teve um laço. Já pode, né? Podem falar. Já pode, né? O Alex dá pra falar? Calma aí, eu estava falando. Também tem um para falar aqui. Aqui também retratou o nome do gente ainda hoje bebe, que é sobre a exploração trabalhista. Aqui fala que tem uma parte aqui que fala assim, como o balconista tentava vencer o próprio dono da loja, porque não recebia salário. Essa parte aí, eu me identifiquei. Ela ganhava 12%, né? 2% daquela igreja, todo o dinheiro que conseguia, de comissão por mês, não tinha nem 10 minutos, nem 10 minutos para descansar, era proibido sentar. O dono dizia que nenhum cliente gostaria de entrar na loja e comprar vendedores com as pernas folgadas em cima de tamboreiros. Por isso, manhã ficava das 7 até 6 horas papocando Paris. E isso é exatamente o que aconteceu comigo. Eu sou chefe de Paris, justamente por causa disso, porque não pode sentar no trabalho. Aí aqui é por isso que eu coloquei assim, exploração trabalhista. Por quê? Como é que a pessoa passa o dia todo trabalhando? Aqui dentro de Colônia tem loja sem. A diferença é que é 3%. A diferença é 3%, né? 3%. A minha loja bem limpa, quem tem? A loja bem limpa. E a gente passa o dia todinho, sai da casa da gente, o dia todinho. A gente fica até vamos supor, de 7h30 até 5h30, para ganhar 3%. Para a gente ganhar 3% do venda. E olha lá, porque tem que nem toda pessoa vende. E aí, por isso que os outros 7%, eu queria ganhar 400%, porque aqueles 3% não ia sustentar a família. Hoje em dia, o custo de vida que a gente tem, 3% não sustenta a família. Né? E aqui mostra. Aí também tem outra parte aqui também. Tem uma parte aqui também fala sobre a questão de, às vezes, quando o patrão dela saía, ela pegava aquele minuto para poder descansar, ou então comer alguma coisa, porque nem o direito de lanchar ela não tinha. Só que aí tinha a questão de colegas de trabalho. Se as meninas ficassem vigiando, ela iria, senão, tem essa questão aí. Aí tem a parte também, eu entrei toda loja que ela trabalhava assim. Então voltava para o seu corpo e mentia. As roupas sempre caíam bem de qualquer cor. As estampas de oncinha com plantas e araras sempre eram bonitas. É tipo que eu estou dizendo muitas coisas. Na verdade, a gente tem que virar um mentiroso para tirar o meu de. Mas essa é a parte toda das outras. A mentirosa não precisa tirar. Ainda também a parte da fala sobre a paternidade, apesar de ter um pouco borrado, que é aquela ideia de pai e tia, eu sentia que não precisava de outra pessoa. Precisar é a palavra brava. Não se pode gastar com qualquer gente. Ou ela vira contra você, mas mãe assim, era o caso de precisão. O pão e a água da nossa casa, tanto eu quanto o vó, dependíamos dela. Tipo assim, ela tá falando que tinha curiosidade de saber a questão do pai dela, né? Porque eu tinha certeza que ela nem sentia a falta da paternidade.
Mas aí eu acho que tudo que a mãe dela fazia tampava aquele buraco que ela tinha. Ô menina! Aí você fala assim. Eu queria falar. Lá na casa chique da rua Papa Cícero, no segundo emprego dela. É lá na casa chique da rua Papa Cícero. Aqui ficava lá da padaria. Encontrava um velho esclerosado, de quem era cuidador. Porque ela era esclerosada, ela era cuidadora desse senhor. Senhor, à noite, durante o dia. Era um saco de ossos, de 90 anos, que segundo Dona Lourdes, sua neta, continuava viva porque tinha água celosa. Ela é meio ruim. Dava pra perceber, né? Mãe odiava cuidar dele, ela cuidava de por quê? Porque ela precisava de dinheiro para sobreviver da filha e de sua mãe. Muitas vezes escutei a recusa em sua voz enquanto me contava a caminho da escola. O que tinha que fazer Para esse negócio de trabalhar só por 100 reais. 100 reais. Mas ainda hoje existe isso. Tem gente que passa, porque hoje em dia existe a questão da diária, né? Trabalhando pelo total, mas parece que ela trabalha por mês para ganhar assim. Não existe isso, existe lugar. Para receber 100 reais garantido todos os meses. Falava como se eu, aquela menina, sua filha, que eu era, não fosse dona dos ouvidos que engoliam o significado. Ela falava, pensando que a menina entendia, mas a menina entendia tudo que ela falava, do desejo que ela tinha. Vai, Alessia. Ela continuou. Se não quiser, eu falo. Mas eu falo. Eu vou falar então. Aqui também outra coisa que mostrou sobre outra questão aqui. Eu tinha 11 anos, já cuidava da casa. Até os meus 3. Porque o meu livro foi muitas palavras foi tirada. Eu tinha 11 anos e cuidava lá. Eu tinha 11 anos e cuidava da casa pelo menos 3. Tudo para aliviar o cansaço de vó. Tinha acabado de receber o diagnóstico de bradicardia, ou como eu gostava de contar na escola, mal do coração, que é muito lento. Aí aqui também dá para perceber que às vezes a criança ela perde a infância dela por conta dela. Pois é, e aí ela começa a ter obrigações. Eu me identifiquei com essas partes que eu me identifiquei. Porque a criança ela tem tanto a fazer, né? Ela se sente na obrigação de fazer aquilo. Aí às vezes ela está em dúvida, eu já passei por isso. Entre brincar e fazer as tarefas de casa, eu já passei por isso. Entre brincar entre brincar e fazer a tarefa de casa. Aí começa a responsabilidade desde pequena, e aí quando cresce, aquele trauma fica. Já está cansada, as pessoas olham para a gente, não fica, está cansada, não é? É porque a gente já tem anos de processo de fazer a rotina de uma pessoa adulta. Não é que a gente começou já vem começando desde antes. Mas assim, E a sorte dessa menina é que a mãe dela parece que não tinha filho, né? Porque se tivesse filho, a responsabilidade ia ser dela de olhar. entendeu? Que ela não tinha. Ela não tinha irmão. Ela tinha irmãos. É mais em cima do corpo que falou aí. Eu já dei, quando ela fala assim que a mãe dela trabalhava de dia e de noite e chegava em casa de madrugada. Mas ela fazia o que a avó dela, a mãe da mãe dela, tinha que fazer, né? Esperar a filha todo dia. Quando a filha chegar e ajudar a filha, não, ela não fazia. O que fazia era ela. E ela que sustentava a casa, né? Quando ela fala, as ruas desertas me angustiaram. E eu sempre fui muito boa em imaginar coisas que podem acontecer no escuro. Tinha medo de cochilar e ser chacoalhada por notícias ruins. Medo de deixar escapar e magoar a menina, que eu sabia. Esperava me encontrar na cama enrolada pelo lençol até o pescoço.
condição de ser uma companheira, nas noites mais esticadas, nas manhãs mais ligeiras. Assim a gente dormia e acordava na mesma hora. Todo dia ela só dormia na Ó, mesma pensamento não Porque criança. ela achava que, tipo, se ela dormisse, aí acordar ela ia ser alguma coisa pior. Porque, tipo, cada história que ela conta assim também, ela saía de um emprego, ia pra outro e voltava muito tarde. E dá pra perceber isso, que ela tinha essa função de, tipo, será que se eu morrer, será que eu vou ficar? E ela fica. Isso, mas aí foi causado pela criação dela, das coisas que ela vê. Porque hoje em dia é difícil de ver criança desse jeito. Dessa idade que ela tinha, ela tinha faixa de 11, 12 anos. Desde quando aconteceu isso. Tem uns que sim, mas tem uns não. Bora lá? Vou falar? Posso continuar? Acho que ele fala, se eu Vai, E ele fica lá só para agora no final, ela vai falar no final. Aí eu já dei uma parte aqui. Ela tinha um companheirismo que ela não dela, que a mãe dela não tinha tempo nem para ela. Aí teve uma parte que ela estava sentindo umas coisas e ela desabafou para a colega dela, a amiga dela, que é a escola, né? A Jéssica ela falou que estava sentindo para que Jéssica contasse para a dona Rita, que é irmã da avó dela, que essa irmã da avó dela não faz parte dela. Porque ela não chegava a contar a mãe dela, porque ela falava que ela não tinha Mas medo. essa doença era do imaginário dela, porque ela se imaginava assim: se eu tiver essa doença, eu vou parar de fazer as coisas dentro de casa. Porque ela ouviu a avó dela não fazendo mais as coisas dentro de casa, depois ela adivinhando. Faça uma interpretação. Aí, faça uma interpretação. Aí, ele também faz duas comparações de antigamente e de atualmente. Aí aqui mostra como a gente criou, a gente hoje em dia criou essa liberdade que não havia naquela época, por causa da rigidez, por causa da rigidez, a liberdade também de se expressar. Eu acho que eu vou contar assim, problema do século, a maioria das vezes, não foi Deus. A gente já passou essa parte, eu vou até aqui. Problema do século. Onde eu via que era um problema que existe atualmente, eu coloquei o problema do século. E eu não sei se eu acho essa parte, eu acho que eu escrevi. Quando ela morreu, né? Lá no final, eu pulei. Eu pulei, mas ele morreu. E ela foi fria. Ela não chorou. Ela não foi pro velório do vô dela. Ele morreu numa praça. Aí ela, o vô dela, não, a mãe dela, que na minha cabeça, a mãe dela, pra tocar na parte da mãe dela. Hoje eu acho que ela disse. Porque parece que morreu primeiro a mãe dela, depois o vô. O
esse short curto, essas pernas de fora, esse tanto de maquiagem. Minha virgem tem juízo, amanda. Era um gosto por mim aperrear quando eu aparecia ter a menor alegria. Se eu não tivesse entregando as calcinhas no tanque de lavar as roupas, eu não estava na minha condição de espírito ideal. Aqui a gente já tinha falando, não tem vida, é só para ter função da avó dela. Era a avó. Porque na hora que ela tirava um tempinho para ela brincar, Nessa parte que ela está falando no aniversário dela anterior, ela ela vai começar, aí ela vai entrar no aniversário dela desse ano, que ela nasceu no mesmo dia da mãe dela, e no mesmo dia do aniversário dela, ela vai começar a fazer. Aí ela fala, aí a avó dela critica a boneca, meio que tem um julgamento, né? Para a avó dela, ela só estaria satisfeita se a menina estivesse no tempo, ela só se espelha da avó dela, não é nem dela, é da avó dela. Ela não estava satisfeita, ela estava satisfeita com tudo. Aí, para que aí ela já começa a contar o tempo que ela começa a ficar com a mãe dela. Para ficar com a mãe, aproveitando o tempo juntas, eles ficavam no chão, no quartinho de costura, enquanto ela fazia remendos e vestidos aos seus pés e guardava suas palavras perdoadas e sorrisos numa lamentação. Tudo chegava aos poucos. Por isso eu vivia pelos pedidos de água. A mãe bagunçava meu cabelo e dizia para pegar um copo gelado. Filhinha, é isso? Filhinha, e é isso, era assim como um cachorro perdido, que recebe a praga, atenção muito estranha, e se a planta do lado esperado por mim, mais um pouco. Ainda que se eu pudesse, por autorização minha própria, encontrar Jéssica, conversar, passar o tempo, fazendo algo mais compatível com a afinidade, era muito difícil que eu escolhesse deixar a mãe sozinha no grupo dos adultos. Aí a gente também os poucos momentos que ela passou com a mãe dela. Aí vamos parte aqui. Mas teve de algumas vezes que eu chorei sem tentar correr das lágrimas. Meu aniversário estava chegando. E manhã me prometeu que o de 10 de fevereiro de 2005 seria especial. Não pelos meus 12 anos de idade, que me inspira a comoção da tradição, mas porque depois de toda uma vida eu tenho um gosto de aniversário. Pois que é um sonho que eu quero fosse de aniversário. Mas, foi voltar. Veja, Nunca tinha preparado, não. Ela depois de nunca tinha experimentado o prazer de cantar parabéns na noite de bolo confeitado e fazer um desejo. Nunca tinha feito um desejo antes de apagar a chama. O aniversário sempre foi tratado como dias comuns e com gasto, dinheiro com festas e coisas do tipo. Sempre foi considerado burrice, de certa forma. Eu acordava, o bolo ia embora, no luxo de quem compareceu. E muitas vezes nem levou presente. Eu não tinha nem dinheiro suficiente para convidar, então tentei procurar tristeza. Era melhor ganhar umas duas e uma sandália bonitinha, um conjuntinho de canetas incluídas. As coisas que eu pedia com um jeitinho discreto, elogiando aquilo que apareceu na televisão, ou mencionando que via uma menina na escola voar, dando a sandália pelo pátio. Quase sempre dava certo. Mas se mãe queria bolo, eu também queria o bolo. Eu queria esse bolo desde antes de entender o que era bolo de aniversário. Glacê formava as flores temperos, o meu nome escrito no topo, uma bela número que eu conquistaria naquela data. Fiquei pensando nessa promessa, nem outra surpresa. O anúncio de mim tinha se matriculado no estudativo e iria de uma vez por todas terminar o ensino médio. Eu estava muito feliz por ela.
feliz por mim. Carreguei por muito tempo o peso de interromper a noite de manhã. Queria a sensação de assistir o cancelamento da praia que foi fecundada junto a mim. No dia 10 de fevereiro, a menina saiu cedo para fazer 2 provas e pegar o nosso bolo. Eu estava animada para saber como seriam as suas notas e qual das matérias ela mais brilharia. Estava me acabando de ansiedade para saber como o bolo tinha ficado e como o pedido de decoração. O coração alargado, seu espaço tomando lugar de minhas tristezas descuidadas. Mas nunca soube. Naquele dia, o acidente que ela sofreu foi a única coisa que conheci em todos os detalhes. Atravessava a rua Padre Pedro Ribeiro, na esquina São Pedro. Sem prestar atenção no trânsito, ela foi atropelada por uma topique que vinha em velocidade acima do permitido. A cabeça foi esmagada, pela válvula ficou debaixo do pneu por horas. O sangue cozinhando no mormaço, as bolhas estourando no asfalto quente, a blusa de Mário se rasgou e a barriga toda ralada. Ninguém achou que o maninho sobreviveria. Todo mundo desceu para olhar e ninguém quis pegar Quando ela falou assim, ninguém achou que eu ia escrever. Eu achei que ela ia morrer. Quando eu virei a carne, foi tão triste. Ninguém quis pegar outro transporte na calçada de lá. E bastava só atravessar a rua. Quiseram assistir e publicar a desgraça. A morte de manhã foi uma traição com esse tipo de morte. Você não se relaciona. Esse é preciso tipo de ir que torna a morte para aqueles que sobram uma negação do que entende como natural. Nem a morte no rio, nem a morte focada, nem a morte traída. Pela segunda vez me repeti a vida na data do aniversário. Essa parte aqui. Essa parte aqui. A pessoa tá te vendo. É sério? Sabe? Ai, mulher. Eu acho que ela já sabe. Lá é escola. Qual? Fala, dá uma pessoa da mão. Dá uma mão. E lá, quando chorou, eu não falo mais. Não. Acho que eu acho que eu vou tão bonito assim. Quando fala assim, a parte lá que foi quando sentir esse coisa do cachorro. É, só assim, quando eu veio na praia, você já se ganha virar. Eles matam assim, pronto. Achei que eles matam ali, todo mundo. Aquelas caixas de homens, equilibradas, exibidas com óleo, exibidas com peixe, exibidas com tudo. Como se fosse parte que continuava. Então, Caixão diferente. Qualidade diferente, preço diferente. Precisa isso. E aí, ela foi designada pela educação da mãe dela. Eu falei assim, puta merda! Depois vocês vão do cachorro aí. Já vamos dar uma coisa comigo. Eu saio com a gente. Eu acho que seria bom pra gente, aniversário. Quero Não, foi só uma questão de mais uma ele fica guardado. Quando passa a parte aqui, também. Vamos ver se ela já não porque a gente, toda vez que você vai chamar, no caso dela foi uma morte traída, mas era uma morte esperada. E eu esperava o descanso. Mas aconteceu a mesma coisa com ela. Mas foi com a avó dela, bem na parte dele. Ele morreu e ela falou alegria. Porque cada graça é como ele. Só que era uma graça, né? Pois é como se ele deixasse a vida dela no inferno. Aí pra ela foi alegria, eu acho que ele foi alegria. Diz que ela, lá na parte lá, diz que ela
ensinando o meu deve de pessoas em suas casas possíveis, com compadecimento comum. Lucas passaram dando por espécie, só quando eu ouvi essa palavra foi que toquei que conhecia seu significado. A irmã de Jó tinha marcado que estava lá, mas foi Jó e não apareceu. Fora que trabalho, eu e eles, muitas mulheres, quase todo mundo, estavam lá em mulher. Não lembro de ter visto qualquer criança à noite. Eu não esqueci de jeito nenhum, a coisa toda inteira. Quando ela era pequena, tinha medo de cemitério, socorro, sempre que ia para a polícia de avó, e levava a passar por aquele dia. Depois que cresci, aprendi que não teria necessidade alguma desse caminho para encurtar o tempo até a igreja. Vou pegar aquela coisa que entendeu, apesar de calor e violência, ou por causa dele. Quando minha avó morreu, não jurava entrar naquele cemitério, sem nenhum desejo. Conheci o que é o cemitério. Vendo o caixão, que eu também não queria ter conhecido, se afirmando para o profundo de terra enviado no trajeto. É porque hoje em dia tem gente que não gosta de cemitério. Assim, porque muitas vezes eu moro para assim. Aí tem gente que não mora no meio. Eu também não moro no meio. Eu vou ver lá, mas não tem assim. Eu acho que mato essa parte inteira. Preparei várias lápides e túmulos. Eu ando todas, quase todas. Quase todas. E já também aí aquele assim, quase desmaiei quando eu vi a primeira casinha. Aqueles túmulos enormes que tem até a porta. Tem até a porta, onde as pessoas podem entrar para deixar flores e velas. Sério, nem saiu outra vez. Quando ela fala assim, e embora eu tenha pensado que era lucro de rico, não consegui afastar meu pensamento de uma única curiosidade. Se eu fosse igual para amanhã, o espírito dela voltaria para conversar comigo. Eu já fiz essa pergunta. Se eu fizer um quadrado para você, eu acho que no tempo a gente não colocou, agora é muito nova, veio um aqui. Quando eu disse que já Mesmo só os filhos. É a mesma coisa. É a mesma coisa da parte do caixão. Eu já quis escolher o caixão. Mas eu não consigo encontrar, porque não tem nada. é variado. E aí eu era muito nova. Então eu ia pelo menos até o cemitério, mas com aquela criança de desenhada. Mas não quiser, não botar no cemitério, mas se for olhar o que mudar para ele, que tinha que fazer. Era muito legal quando a gente Eu assinava, eu só fui 2 vezes no cemitério. Mas mesmo assim, nem sabe se o pai de comida Pois é, eu já morreu, cara. Não, dá para fazer parte do local. Não pode falar só minha filha. nem se morrer. Minha filha, principalmente se ela é uma das medidas. Eu visito, mas Eu tomo, eu falei você. logo lá de fora, Só
agora que vai assim, todos os dias, o dia inteiro, um gemido cultural tomava conta da casa. Parecia um choro de profundo desamparo. Não como uma mãe que perdeu a filha, mas como um recém-nascido que expulsou do útero. Um recém-nascido que expulso do útero buscasse pela extensão de si e só sentisse as luzes brancas argunhando seus olhos. Ninguém pode se arrebentar demais. A forma que ela tratava a filha dela. Depois ela pode ver a filha dela. Ela pode mudar com a neta dela, mas ela não mudou. Continuou na mesma. Eu tenho que ver. Foi quando ela fosse arrepender. Vai ter que porque eu acho que esse personagem é algo importante, eu estava trabalhando sempre. Sim. Financeiro. Por isso que ela passar na necessidade. E aí ela recebeu, se não me engano, uma quantia que ela ia no mercado. Ela comprava ovo, laranja, e Foi quatro coisas. outra coisa que ela comprava. Não sei se era café. Tomate, arroz, ovo e laranja. E ela sobreviveu, acho que 2 vezes, assim. Ela E a Bela esteve com 600 reais guardado. A continuação. arrasando e passando necessidade. Ai, Ele já foi até o. não dizer logo, não tem hora de pagar nenhuma coisa pro neto, a cada nenhum da gente mas vai só no banco, vamos lá, fazer E aí, os ganhadores são as minhas que tá ganhando, os que tem dinheiro. Gente, não rodou, mas eu vou comprar mais ou menos, não dá pra eu fui, não É igual lá perto de casa, quando eu 2 idosos. Então, sabe que é? Aí, o que acontece? Aí tem um neto, tem uma mãe, né? Só um. Aí, que é o que cuida das coisas lá. Tem a moto lá, mas não pode andar não. Se for pro lugar de onde botar, tem a alugar a porta. Disse que não é pra não roubar. Isso é o de menos. O demais é um senhor que está com Alzheimer. Ele foi se constar ontem, porque ele disse que era para descansar, e ele já tinha descansado no dia anterior. Ele estava se perdendo no posto. Ele tem filho, ele tem muitos parentes. E ele foi se constar sozinho, porque ele nunca tinha ido se consultar, sendo que ele tinha se consultado no dia anterior. Aí a gente tá com medo, assim, tipo, com pena, porque é longe do posto da casa dele. Aí a gente tava pensando em deixar ele, porque outra vez ele pra ir embora, ele foi para o fundo do posto. Eu tive por aqui, aí ele tava uma porta pra mim, eu fiquei, e muita gente tem gente que quer ajudar e não dá valor. É por isso que eu digo, tem velho que merece estar sozinho na beira da morte. Até muitas vezes até no passado deles. Aí quando chega a necessidade, vai saber mais que ele precisa. Pode perceber que a maioria da igreja é grupo, trabalha com ninguém. Hoje em dia, tu pode ver, eu não sou lá, só ninguém da igreja. Ela tinha uma primeira nova. Ela chegou e falou assim, porque
E aí a gente vai encerrar? Não, a gente encerra esse quarto, terceiro, no caso. Aí a gente dá continuação no livro Porque é muito interessante. porque é muito interessante. E a gente Nossa seguidor está esperando. A gente vai finalizar algumas coisas que a gente falou desse livro. Aí a gente vai falar nossas considerações finais sobre o enredo do livro. Eu adoro esse livro. Vou falar assim. O que a gente quer fazer hoje? O que a Olhar a gente mente das pessoas. está trazendo bastante livros, das coisas. Não, não é no contexto da Tem só fé no livro. mas tipo, o contexto da história em si é ver a realidade de crianças que tipo, deixam de estudar para que tem uma responsabilidade muito grande de casa. Na parte nessa parte do início a gente falou mais do caráter da adolescência, da evasão escolar. Na questão da religiosidade. Na outra parte a gente vai entrar na religiosidade da fé, do machismo, que era o início do casamento, da avó de Amanda, no início do casamento deles, de quando eles tiveram a mãe de Amanda. E sobre a precariação do trabalho, quando a gente vai trabalhar nessa segunda parte. A gente trabalhou nessa também. Em si, a gente A exploração do trabalho, quando a gente vai ler esse livro, a gente fica assim, como assim? O porquê? Aí quando a gente vai começando a ler, querer entender o motivo de Amanda, a história dela, a gente se prende no livro. E enfim, que é um dos meus favoritos. E é brasileiro. Não. E é brasileiro. Aí, professora, esse livro a gente vai trabalhar 2 semanas, porque não deu pra gente trabalhar ele todo. E a gente não quer deixar fechar ele assim, porque a segunda parte dele também é muito interessante. Vai render uma longa conversa. Tchau. Beijo. Fala, Leite. Obrigado, Graça. O nosso objetivo para essa leitura é dar esse tipo de contexto para o nosso grupo de leitura, é abrir a mente das pessoas em relação como é que se chama? A esse tipo de situação que acontecia antigamente e acontece ainda hoje. Ainda hoje está presente na nossa sociedade. Só para diferença que a sociedade vai ser presente agora com a tecnologia. A diferença é a tecnologia. A gente pagava para trabalhar, não tinha tempo de estudar porque tinha que trabalhar. Hoje em dia não. Criar conteúdo digital, que a maioria desse povo consegue fazer, faz. E cada vez é uma prisão e vai fazendo um ciclo, porque a pessoa que está sem educação não tem condição de arrumar um trabalho decente para botar comida decente, para ter uma família decente, porque até isso tu consegue arranjar, por mais que tu tenha teu caráter dentro religiosidade diferente, até isso conta. Tu pode ver nas melhores igrejas, entre aspas, o pessoal que tem condição e o que não tem, a diferença é grande. Então a pessoa que tem o tempo preso, como antigamente, que não trabalhava para hoje, que tem a oportunidade de trabalhar e estudar, se empreender as coisas juntas, se vazia. É um ciclo vicioso, que nem vai para frente e nem vai para trás. Eu gostava muito da tecnologia que causou isso também. Porque todo dia a tecnologia valida. E finalizando nossa discussão, o livro é um livro de ficção que narra a história de muitas crianças faladas pelo Brasil e retrata uma realidade que nós não queremos conhecer, com tanto sofrimento. E aí, Espero que vocês tenham aprendido, tirado alguma coisa. Qualquer grupo. pega o livro Alex. Eu pode entrar em contato com uma segue nós aí. Qualquer grupo. Deixa o like. E comente junto. Você vai dar um presente. Deixa o like lá no YouTube. Qualquer grupo que estão lá para ajudar, tá? Futuramente, quem sabe, podemos fazer um sorteio deste livro. Sobre o que a gente está achando da leitura, ótimo, professor. Maravilhoso. Tá bem, tá bem.
em relação a muitas coisas. Já